E se eu te dissesse que você não é preguiçoso? E se eu te dissesse que o que você chama de preguiça pode, na verdade, ser algo muito mais profundo, muito mais silencioso e muito mais cruel? Talvez você não esteja com preguiça. Talvez você esteja preso. Eu sei. Parece estranho ouvir isso. Durante anos eu acreditei que o meu problema era preguiça. Me chamavam de desmotivado, acomodado, procrastinador. E com o tempo, eu comecei a acreditar nisso. Comecei a repetir para mim mesmo que eu era assim, que eu nunca ia mudar. Que talvez eu simplesmente fosse fraco. Lembro de uma manhã, ainda escura, chuvosa, em que o despertador tocou e eu simplesmente não consegui levantar da cama. Não era cansaço físico. Era um peso, como se algo invisível tivesse grudado no meu peito, me puxando para baixo. Eu fiquei ali, olhando para o teto, com a mente cheia de tarefas, prazos, cobranças, mas sem nenhuma força para me mover. E eu odiei isso. Eu odiei a mim mesmo. Como alguém pode ser tão fraco a ponto de não conseguir sair da cama? Como eu podia ser tão preguiçoso? Mas o que eu não percebia naquela época é que eu não estava com preguiça. Eu estava preso em uma rotina que me sufocava, preso em expectativas que não eram minhas, preso em um ciclo de autocrítica e culpa, preso em uma vida que eu não escolhi de verdade. Com o tempo, fui percebendo que existia uma grande diferença entre estar com preguiça e estar sem forças, e essa diferença é fundamental. A preguiça é quando você sabe que pode, mas não quer. O que eu sentia era diferente. Eu queria muito, mas não conseguia. Foi aí que tudo começou a mudar. Um dia, depois de mais uma crise silenciosa, eu resolvi me observar com mais compaixão. Em vez de me criticar, eu comecei a me perguntar: o que está me prendendo? E as respostas foram surgindo aos poucos. Era o medo. Medo de falhar. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de decepcionar os outros. Medo de tentar e descobrir que não conseguiria. Era como se meu cérebro tivesse construído uma prisão invisível ao meu redor. E dentro dela, eu me sentia seguro, porque lá dentro, pelo menos, eu não fracassava, mas também não vivia. Comecei a identificar padrões. Toda vez que eu tentava algo novo, vinha aquela voz: você não vai conseguir? Quando surgia uma oportunidade, eu pensava: isso não é pra mim. Quando eu errava, eu dizia: tá vendo? Você nunca vai mudar. Esse diálogo interno me mantinha paralisado. E o pior é que de fora parecia mesmo preguiça, parecia desleixo, mas era medo, era dor, era bloqueio, era prisão. Só que aos poucos eu fui encontrando frestas, pequenos espaços de liberdade, e cada vez que eu me permitia fazer algo diferente, mesmo que pequeno, uma parte daquela prisão começava a ruir. A primeira coisa que mudou foi a forma como eu falava comigo mesmo. Troquei o "você é inútil" por "você está tentando". Troquei o "você não consegue" por "vamos tentar só mais uma vez". E isso fez toda a diferença. Também comecei a ouvir meu corpo, perceber os sinais de exaustão, respeitar os momentos de pausa sem culpa, me permitir descansar sem me sentir fracassado por isso, porque descanso não é preguiça, é necessidade. Com o tempo fui recuperando forças, comecei a me reconectar com o que me dava sentido. Voltei a escrever, a caminhar, a conversar com pessoas que me inspiravam, me afastei de ambientes que me drenavam, me aproximei de tudo que me lembrava quem eu era, além das minhas obrigações. E nesse processo, percebi algo profundo. O oposto de preguiça não é produtividade, é vitalidade, é vontade de viver. E ninguém consegue ter vontade de viver quando está em constante sofrimento, culpa e auto-julgamento. Foi aí que veio a grande virada. Um dia, olhando pela janela, eu percebi que o mundo continuava igual. As pessoas continuavam suas vidas, as redes sociais ainda mostravam sucesso e conquistas, mas dentro de mim, algo tinha mudado. Eu não queria mais ser igual aos outros, eu queria ser eu, e ser eu significava honrar minha história, meus tempos, minhas dores, meus limites, meus desejos, e isso por si só já era um ato de coragem. Hoje eu vejo que muitas pessoas estão presas como eu estive, e que essa prisão tem muitos nomes: ansiedade, medo, trauma, pressão, perfeccionismo, comparação, e que muitas vezes a gente disfarça tudo isso com a palavra preguiça, porque é mais fácil se julgar do que se escutar. Mas a verdade é que você não está parado porque é preguiçoso,
Você está parado porque algo dentro de você está doendo, está confuso, está cansado. E tudo bem. Você não precisa se forçar a ser uma máquina. Não precisa produzir o tempo todo. Você precisa se curar, se entender, se acolher, porque é desse lugar de cuidado que nasce a verdadeira força. A força de recomeçar. A força de se levantar mesmo depois de muitos dias no chão. A força de dar pequenos passos, mesmo quando o mundo parece correr. E eu não estou falando de motivação barata, dessas frases prontas que a gente vê por aí. Estou falando de olhar para dentro com honestidade, de ter coragem de encarar o que te prende, de ter paciência com o seu próprio processo. Porque crescer às vezes é simplesmente conseguir levantar da cama, é tomar um banho, é responder uma mensagem, é fazer uma ligação que você adiou por semanas, e tudo isso é válido, tudo isso é parte da caminhada. Aos poucos, o que parecia impossível vai se tornando possível. O que parecia distante vai se aproximando. O que parecia definitivo vai se transformando. Mas isso só acontece quando você para de se punir e começa a se escutar. Então, da próxima vez que você se chamar de preguiçoso, pare, respire, pergunte a si mesmo: o que está me prendendo hoje? O que eu estou sentindo? O que eu preciso de verdade? Porque muitas vezes a resposta não está em fazer mais. Está em sentir mais, em acolher mais, em ser mais gentil consigo mesmo. E se você conseguir fazer isso, mesmo que só um pouquinho por dia, já é um passo gigante, já é um ato de libertação. No fundo, todos nós estamos tentando encontrar nosso lugar no mundo, tentando entender quem somos, o que queremos, para onde vamos. E tudo bem se esse caminho for confuso, cheio de voltas, de pausas, de silêncios. O importante é continuar, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo sem certeza, porque cada passo, por menor que pareça, é um sinal de que você está vivo, e enquanto houver vida, há chance de mudança. Você não é preguiçoso, você está preso, mas você não vai ficar aí para sempre, porque agora você sabe, tem um mundo inteiro esperando por você. E principalmente tem uma versão sua que ainda acredita, que ainda sonha, que ainda quer tentar. Cuide dela, escute ela, caminhe com ela, um dia de cada vez, um passo de cada vez. E você vai perceber, a prisão vai enfraquecer, as grades vão sumir, e o que antes era escuridão vai começar a se iluminar. E aí sim você vai ver, não era preguiça, era apenas a pausa antes do renascimento. E isso muda tudo.